Olá, professora Mariana, professora de Sociologia e Filosofia. Dando continuidade nos nossos estudos, nós vamos falar hoje sobre filosofia moderna, que aconteceu entre os séculos XV e século XVIII. Então, para a gente começar a falar sobre a filosofia moderna, é necessário a gente fazer um resgate histórico e entender o que estava acontecendo nesse período para que impactasse no pensamento da filosofia. Então, o mais importante é a gente entender que toda vez que a gente tem uma transição em um momento histórico, isso vai refletir e vai impactar mudanças no pensamento social, no pensamento filosófico também, político, enfim. Então, com a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai ter aí uma diferença no pensamento e na filosofia, no que os filósofos aí estão buscando e falando. Então a gente sai aí da Idade Média, do feudalismo, a gente passa para a Idade Moderna, onde a gente vai ter aí uma centralização dos poderes. Então agora a gente tem aí um território, a gente tem um idioma comum, uma língua oficial, né, um idioma comum, uma moeda, a gente tem um rei. Aqui na Idade Moderna, né, a gente vai ter a presença do absolutismo muito forte, então a gente descentraliza aí os feudos e passa agora todo mundo a obedecer um único rei absoluto. Então a gente vai ter uma mudança não apenas política e social, como também de pensamento. Uma característica também muito forte daí da filosofia moderna vai ser o Renascimento. Então a gente agora tem as grandes navegações, descoberta do novo mundo, a gente perde ali o medo de atravessar os oceanos, e aí começam também as colonizações, enfim, o mercantilismo, e aí com isso, com essa nova forma de se ver o mundo, de se encarar o mundo, com essa nova organização social e política, a gente vai ter um impacto no pensamento filosófico. A gente vai se distanciar do pensamento medieval, que é aquele pensamento muito teocêntrico, né, muito centrado ali na figura de Deus, porque é um pensamento cristão, e aí a gente sai de uma filosofia cristã, católica, né, e vai para uma filosofia um pouco diferente, uma filosofia mais humanista. A gente vai falar daqui a pouquinho. A gente tem a Revolução Científica. Grandes áreas da ciência estão passando aí por estudos, por transformações, por descobertas, né? Então as áreas de física, matemática, astronomia estão bombando nesse momento, né? A gente tem também a disseminação das publicações. Então uma máquina, né, que como se fosse a nossa Xerox de hoje em dia, que vai disseminar aí as publicações, e aí o conhecimento ele vai chegar de uma maneira mais horizontal, né? Lá na escolástica, a gente falou na última aula, né, a criação das primeiras escolas e universidades. Então isso também vai impactar, né? Agora as pessoas sabendo ler e tudo mais, a gente tendo a disseminação das publicações, isso vai mudar também o pensamento. A filosofia humanista. Então a gente passa agora, a gente sai de uma filosofia centrada em um Deus, né, um Deus cristão, e a gente passa para uma filosofia que vai estar centrada no homem. Então o homem olhando para si mesmo. Então a gente começa, se distancia dessa visão de Deus e começa a olhar o homem, né, o homem no centro. E aí a gente vai sair um pouco dessa visão de fé para se aproximar mais da razão. A razão, a ciência aqui vai ganhar muito mais notoriedade, muito mais força do que a fé. A individualidade, então, vai estar em alta, já que a gente está falando do homem, né? Do homem ao centro, pensar o indivíduo. A ciência vai ganhar mais força, as leis vão estar em alta. A gente vai ter rupturas religiosas e filosóficas. Então, as filosofias religiosas, né, não estão dando mais conta de explicar esse novo mundo, essa nova forma de se viver. Então, a gente vai ter
essas rupturas. E dentro da filosofia moderna, a gente vai ter várias escolas que a gente vai estar vendo ao longo das próximas aulas, né? Disputas de pensamento, enfim, e que revolucionaram a forma de se pensar não apenas, né, a filosofia, mas também a política, a sociedade, as teorias do conhecimento, como o racionalismo, o empirismo, o contratualismo, a enciclopédia, né, que é a reunião dos termos que já tinham significado. Hoje em dia a gente tem aí o Wikipedia, né, que seria a enciclopédia da internet, mas antigamente quando a gente buscava alguma coisa, eu pelo menos na minha época de escola, a gente ia às bibliotecas, a gente recorria à enciclopédia, que a enciclopédia ela faz esse trabalho de guardar ali o significado das coisas. Então quando você vai procurar, você vai lá na enciclopédia. Então começa aqui na filosofia moderna. E a gente também tem o iluminismo. E ao longo das próximas aulas a gente vai ver mais um pouquinho o que significa cada uma dessas palavrinhas, tá bom? Quem gostou, essa foi só uma aula introdutória do tema, a gente vai falar muito mais sobre filosofia moderna. E aí quem gostou deixa o seu likezinho, compartilha com os amigos para ajudar mais gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber notificação toda vez que chegar vídeo novo. Toda segunda tem vídeo novo e quarta-feira tem vídeo lá no Instagram. Então, espero vocês na próxima semana. Beijos!